Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Segredos da Escrita. Tô um pouquinho sumido porque tô bem ocupado, né? E hoje vai ser um vídeo rapidinho também, porque tô bem ocupado e também tô com um projeto novo de trazer histórias aqui no canal, né? Ou de minha autoria, ou algum resumo de livro que eu vou estar falando aqui com vocês. Bom, hoje o vídeo vai ser sobre escrita, né? O que escrever pela primeira vez quando você vai tentar fazer um livro, ou quando um autor vai escrever alguma coisa sobre fazer um livro mesmo. Assim, ó, eu decidiu assim, eu quero ser escritor. Qual que é o primeiro tipo de história que é recomendável que se escreva? Bom, é muito simples. O tipo recomendável de história que é boa de se escrever é a história que ela se passa em um ambiente comum. O que eu digo por comum? Não é uma história de fantasia, não é uma história de ficção científica, não é cyberpunk. É comum. É uma história do dia a dia que acontece mesmo. Então, é um personagem comum de qualquer idade que ele está passando o dia a dia, fazendo alguma coisa. Esse é o que eu considero o primeiro tipo de história que os autores iniciantes devem se focar a princípio, tá? Mas por que isso? É para poder subir e subir nos degraus depois. Por que eu estou falando isso? Bom, é o seguinte, quando você é autor iniciante e está escrevendo qualquer tipo de obra, mas qualquer tipo de obra mesmo, não importa o gênero que você vai escolher. 70% a 90% do seu texto vai ser voltado para relações cotidianas. Então vai ser personagens conversando, vai ser personagens se encontrando e não vai sair muito disso. Então, por exemplo, se o autor iniciante ele começa a escrever sobre fantasia, um mundo fantástico, ou uma ficção científica, cerca de 70% a 90% do texto dele vai ser personagens conversando, ou o dia a dia do personagem, vai ser isso aí. Porque ele ainda não tem a técnica, né? Porque é muito difícil você encontrar alguém que te passe uma técnica bacana para você estar começando a escrever. Ou você aprende sozinho, ou vai imitar algum tipo de autor depois de analisar as características, que não é muito fácil você fazer isso, né? Com o tempo mesmo. Então, você vai escrever sobre relações cotidianas, né? Isso aí é inerente, porque relações cotidianas é o que a gente mais faz, né? O dia a dia é o que a gente mais faz. Pessoas fazendo coisas comuns. Então, por exemplo, o autor iniciante, ele pegou um texto de fantasia para começar a escrever. Ok, como é que vai ser o enredo dele? Geralmente ele vai escrever muito, mas muito mesmo, sobre os personagens conversando, se atendo a algum detalhe, apresentando o personagem, os outros personagens, ou o pessoal do grupo que vai ajudar aqui ou ali o principal, e não vai sair muito disso. É exatamente por isso, por essa falta de técnica. Então, o que acontece? Aí, por exemplo, você tem um personagem qualquer, vamos supor que ele é um cavaleiro, ele é justo e tal, e ele tem uma missão de derrotar ou talvez um mal iminente, porém, ele precisa de uma espada mágica. Então, o que vai acontecer? Ele vai numa taverna, ou então ele vai conversar com outros cavaleiros, ele vai estar lá no castelo, aí vai ser a descrição do castelo, e por aí vai, e a história vai continuar seguindo. Só que o autor iniciante, como ele não tem esse costume de estar lidando com gêneros, né? Não tem as técnicas próprias para lidar com gênero, a história vai se prolongando no tempo e ela não chega ao seu objetivo. A hora que chega ao objetivo, ele já aparece do nada. Então, assim, por exemplo, se no início dessa história tinha um cavaleiro que precisava de uma arma mágica, essa arma mágica, depois de 50 páginas, ele não vai estar com ela. Não porque o autor iniciante não quer escrever isso, é porque realmente não sabe. Aí o que acontece? Ou então ele vai pegar essa espada da forma mais estranha, ou sem nexo, né? Que às vezes o personagem ele vai passar numa cidade, o velhinho vai, eu tô com a espada mágica aqui. É isso. Então, assim, porque exatamente como dizer, a falta de técnica, porque existe a técnica de escrever fantasia, existe a técnica de escrever o horror. Então, o autor ele não sabe essas técnicas, a técnica de escrever o sci-fi, né? A ficção científica, o cyberpunk, mas enquanto ele não entender, ele só vai escrever mais voltado para o cotidiano. Não que exatamente vai ser só isso, né? Mas é igual eu falei, vai ter de 70% a 90% relação de dia a dia, relação de cotidiano, para onde que o cavaleiro está indo, o que ele está comendo, o que ele está conversando, com o que ele está conversando.
Então, se o livro for ficar pronto, vai ter umas 500 páginas no final das contas, e às vezes não chegou ao objetivo principal. O que acontece? Isso não há nenhum tipo de crítica, tá, gente? Isso é o natural do escritor mesmo. E o que acontece? O leitor, ele percebe, mesmo que de uma forma, mesmo não tão analítica. Porque, por exemplo, se o leitor ele é acostumado a ler fantasia, e, por exemplo, ele pega as obras do Tolkien, ou as obras do, acho que é J.K. Rowling, né, que é a criadora do Harry Potter, ele vai ver aquela fantasia, vai ler aquelas linhas, entendeu? Mas a hora que ele pega um texto do iniciante, ele pode até achar bom, né? Pode estar muito bem escrito, mas vai sentir falta de alguma coisa, vai sentir falta do desenvolvimento real da história. Mas é porque realmente falta essa técnica para escrita. Bom, eu peguei um texto beta para ler, né? Entraram em contato comigo, mandaram um texto para mim ler pelo Facebook. E o texto era realmente aquilo, era sobre um garoto que ele tinha sonhos e esses sonhos meio que se tornavam realidade, né? E ele sentia dores ou coisas assim. É um texto que ele tá um pouquinho mais voltado para o suspense e o terror, né? E era mais ou menos isso, 70%, 80% do texto eram as relações cotidianas, era o garoto na casa dele, saindo com os amigos dele, por aí vai. Não tem nenhum problema. Mas o que acontece? Como eu já escrevo horror, eu já tenho uma experiência com horror, né? Eu repassei lá o autor, né, do texto que estava precisando desenvolver o personagem, desenvolver as características do horror, né? Ou seja, o texto, no caso do horror, né, ele tem que causar algum impacto no leitor quando ele for ler, algum tipo de incômodo, o que ainda não tinha no texto, ele provavelmente deve colocar depois. Também eu sugeri um drama para ele, para que o personagem se sentisse de alguma forma incomodado com os sonhos que ele está tendo e esses sonhos se tornando realidade. Então, porque essas são as técnicas, por exemplo, do horror. O horror, ele usa muito os 5 sentidos, a intuição, né, a loucura, a falta de noção que o personagem está tendo. Então, quando um personagem, no caso ali era um ambiente urbano, então no caso o personagem que ele está no ambiente urbano e você quer fazer uma história de suspense, de horror, né? Assim, uma coisa muito simples, ele está andando de noite e ele ouve passos atrás dele. E ele continua andando, os passos continuam atrás dele, e eles vão se aproximando mais. Isso causa uma expectativa no leitor. O leitor ele consegue interpretar aquela situação e consegue se sentir lá dentro daquela situação. É para incomodar o leitor mesmo, né? Lá na Trilha do Diabo, eu até disponibilizo esse capítulo, essa parte do capítulo para quem quiser, que o personagem principal, Dave, ele está imobilizado e tem algum bicho se esgueirando nele. Ele está completamente imobilizado, ele está sentindo um bicho enorme se esgueirando nele. Aí a hora que ele percebe era uma aranha e ele fica extremamente incomodado de estar imobilizado, né? E essa aranha está lá, rastejando pelo corpo dele, andando pelo corpo dele, ele sentindo as pernas da aranha, sentindo a mordida da aranha. E aí ele começa a ter ele começa a não sentir muitas coisas, ele está se perguntando se não era do veneno da aranha, ele começa a ficar muito preocupado com isso. E como é que ele ia sair dali, porque segundo ele a aranha era do tamanho de um gato. Então esse é o tipo de coisa que o horror ele tem que causar, é uma coisa muito nojenta, um sentimento ruim, tanto para o personagem quanto para o leitor tem que se ver lá dentro. Então isso é a técnica, né? É essa técnica que, por exemplo, os escritores de horror vão acabar usando. Eles usam os 5 sentidos, a intuição, um senso de loucura, algum tipo de coisa, alguma voz que está ouvindo alguma coisa de longe que vai se aproximando, algum tipo de elemento que é para causar horror. E no caso, o escritor do horror, ele trabalha percebendo quais são os medos das pessoas, ou seus próprios medos, e colocando nas histórias. O Allan Poe, né, que é uma das referências, ele é um dos mestres do horror, né, na literatura, e foi um grande incentivador das obras do Lovecraft. Ele pegava medos da época e colocava nas suas histórias. Um dos medos da época lá que ele viveu, 1800 e alguma coisa, era o terror de ser enterrado vivo.
Então, o que acontece? Por que era um medo da época? Porque podia acontecer, no passado lá na Inglaterra aconteceu, até por isso que começaram a inventar o velório, né? Porque eles cremavam as pessoas, mas começaram a perceber que onde era cremado tinha marcas de garra, né? Então eram as pessoas que estavam acordando e passa nas unhas lá. Mas aí já não tinha o que fazer, né? A pessoa já ia de base mesmo. E ele escreve uma história que acontece isso, né? Que um dos personagens ele é enterrado vivo. Então isso causa uma sensação ruim no leitor. Até que hoje em dia eu acho que esse medo já passou muito, né? Porque nós estamos mais na modernidade. Né, nossa ciência já avançou bastante, mas antigamente tinha um medo horrendo disso acontecer. Tanto que inventaram o velório. A história do velório foi por conta disso. Então dava-se um tempo, né, o velório surgiu para que dá um tempo para o morto levantar. É exatamente isso. Dava um tempo para o morto levantar. Se ele não levantasse é porque estava morto mesmo. Agora, se ele levantasse, bom, parece que isso aí era também um efeito, se eu não me engano, de um metal da época, acho que o pessoal era do cobre, e aí o cobre fazia as pessoas, se não me engano, desmaiarem, diminuía muito os sinais vitais. Aí quando passava o efeito do cobre, a pessoa voltava ao normal. O problema é que se ela fosse cremada nesse meio tempo antes de voltar ao normal, ela era cremada mesmo. Então foi um terror da época, um terror local, né? Alguns filmes ainda usam essa temática, né, de ser enterrado vivo. A gente teve lá aquela série na Netflix, no Gabinete das Curiosidades, que o segundo episódio é quase isso que acontece no final, sem querer dar spoilers. Né? Também temos Kill Bill, que tem um determinado filme que ela está dentro do caixão, de um caixão com uma lanterna, e ela tem que sair de lá de alguma forma, né? Então é isso, você precisa assim, ter as técnicas para poder escrever em cima daquilo, porque senão seu texto vai ser só sobre relações cotidianas, sobre o dia a dia, basicamente. Por mais que o personagem seja fantástico, seja um cavaleiro, seja um mago, seja, né, um punk que ele tem um braço cibernético, então é isso que acontece. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, videozinho curto por hoje, tá? Mais uma curiosidade para vocês que não sabiam, mas o ideal é o que o escritor, ele comece a escrever relações cotidianas, vá observando mais do mundo aos arredores, das técnicas que outros escritores já usam, ou ele mesmo inventar suas próprias técnicas para poder fazer histórias cada vez melhores, tá bom? Então é isso, e até mais, meus amigos.